Sextou! Olá, seja bem-vindo. Esse é o canal Felipe Xadrez e hoje é sexta-feira. E como vocês sabem, sexta-feira é dia de armadilha na abertura, porque a balada não dá rating. E hoje, pessoal, vai ser um episódio especial, tá? Um pouquinho diferente. Que eu vejo o pessoal comentando, pô, traz aí umas partidas reais, jogando armadilha, do que você já jogou, joga com seus amigos. E hoje eu tô trazendo uma partida nesse estilo. Não foi com um amigo meu, essa aqui eu joguei na internet, uma partida de blitz de 10 minutos. E, bom, eu vou inverter aqui porque eu tava de pretas. E a partida aqui em si, o meu oponente ele abriu com D4, peão dama. Eu respondi com D5, peão dama, normalzinho aqui, padrão. Bispo F4, cavalo F6, aqui cavalo C3. A gente foi para a variante que a gente chama de Shigorin. A variante Shigorin, para quem não conhece, é caracterizada por esses lances. E aqui eu, né, não é o melhor lance na posição, pessoal, não façam isso daqui, tá? Eu joguei aqui cavalo C6, que não é o melhor lance na posição, tá? De longe aqui o lance correto é G6, para poder colocar o bispo em fianqueto. Mas aqui, né, internet, blitz, vamos jogar. Isso de certa forma é uma provocação, porque isso aqui instiga o jogador de brancas a jogar aqui cavalo em B5, pressionando o ponto aqui de C7. E é difícil defender isso. E aqui, o meu oponente, eu acho que tinha aproximadamente aqui uns quase 1.400 de rating. Ele jogou aqui cavalo B5, que inclusive é o melhor lance na posição. E aqui começa a causar problemas para o jogador de pretas. Por exemplo, um A6 não funciona, não é um bom lance. Se você fizer aqui A6, você vai tomar aqui um cavalo, toma C7, cheque. E aí complica, você vai ter que fazer rei D7. Depois de cavalo tomar 8 aqui, você já vai ficar mal na partida. Então não é uma boa ideia. Deixa eu voltar aqui. Então não funciona aqui fazer A6. Uma ideia bem legal, que eu já vi algumas pessoas fazerem também, foi fazer cavalo aqui em H5. Tá? Cavalo em H5 eu já vi o pessoal jogar. Mas de qualquer forma aqui vai vir cavalo toma C7 cheque. E depois de rei D7 vai vir cavalo toma 8. É claro que aqui você vai fazer cavalo toma F4. E provavelmente você vai trocar duas peças menores por uma torre. Mas também não deixa as pretas numa posição muito legal. Porque apesar da questão material ficar muito próxima, não está tão claro como tomar esse cavalo aqui por enquanto. E o rei das pretas já perdeu o roque. Então vai ficar numa situação complicada aqui o jogador de pretas. Bom, pessoal, para quem estiver achando estranho um pouquinho a minha voz, tá? Liga não, mas ainda estou me recuperando da dor de garganta, tá bom? Mas seguindo aqui, então, ainda vai ficar numa posição ruim aqui o jogador de pretas. Então, o que a gente pode fazer aqui? Vamos voltar na posição de novo. Nessa posição aqui, o melhor que o jogador de pretas pode fazer é o seguinte. O problema é cavalo tomando em C7 com o apoio do bispo. Então, o apoio do bispo aqui é crucial para esse lance. O que a gente faz? Vamos cortar o apoio do bispo. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso com E5, né? E5 aqui é o lance, que foi o que eu joguei. Por quê? Você bloqueia o bispo. Mas você fala, Felipe, mas dá para tomar aqui de peão, né? Inclusive foi o que o meu oponente jogou. D toma E5, tá. Mas agora o bispo continua cortado, tá? Aí você fala, pô, mas agora tá atacando o cavalo. Não tem problema. Foi o que eu fiz na partida, você joga aqui um A6 agora. Tá atacando seu cavalo, ataca o cavalo dele de volta. E aí tem duas variantes, tem capturando o cavalo e não capturando. E o melhor nessa posição aqui para as brancas é voltar o cavalo aqui para C3. No caso, meu oponente ele capturou meu cavalo, que não é melhor para as brancas, tá? Então nessa posição não faça isso. Recua o cavalo aqui que tá tudo certo. Mas ele capturou, ele fez aqui E toma F6, e aí a gente faz o quê? Captura o cavalo, faz A toma B5. Aí você fala, pô Felipe, mas agora o peão tá atacando aqui em G7. Tranquilo, a gente recaptura de bispo, tá? Não tem problema nenhum. Inclusive foi com o lance que o meu oponente fez, ele fez F toma G6, G7, perdão. Bispo toma G7, tranquilo. E agora você pode avaliar aqui comigo uma coisa importante. Questão de desenvolvimento. Só tem um bispo das brancas aqui. Todas as outras peças não foram desenvolvidas.
A torre da coluna A já ganha uma coluna aberta para jogar. O bispo aqui de casas escuras também ganhou uma diagonal bem interessante para jogar. O rei das pretas está pronto para dar roque. E tanto a dama quanto o bispo já tem aqui linhas, né, de desenvolvimento abertas. É a hora de punir, né? Que a gente vai bater com força. Como por exemplo, meu oponente seguiu com C3, com a ideia de segurar aqui o avanço do cavalo. Uma ideia até legal. Mas aqui depois de um D4 já começa a ficar complicado para ele, né? Então ele fez C toma D4. E aí a gente faz o quê? Dama toma aqui em D4, ó. A gente está atacando um peão que está indefeso, não tem mais bispo apoiando. O bispo está indefeso, então está sendo alvo da dama. Então é forçado trocar as damas aqui, que foi o que ele fez. Então ele fez dama toma D4, eu fiz cavalo toma D4 e agora a gente está ameaçando o quê? Um duplo aqui em C2. Para defender esse duplo aqui, ele fez grande roque. E eu vou dizer para vocês aqui que eu acho que foi o derradeiro dele, né? O erro fatal, assim, se a gente pode dizer. Por quê? Como eu disse, o bispo está apoiando o cavalo aqui nessa diagonal, então a torre não pode capturar. E esse peão aqui está fraco da coluna A, então a torre vai atacar ele, né? No caso, foi o primeiro lance que eu fiz. Então, torre toma 2. A gente ganhou um peão aqui, já detonou mais a altura aqui de peões que faz a cobertura do rei. Depois de rei B1 atacando a torre. Um simples e efetivo bispo E6, né? E esse lance exclama, né? Como o próprio chess.com mostra aqui. Por quê? Defende a torre e já possibilita a gente talvez de entrar aqui na casa de B3 para atacar a torre das brancas. E note que até agora, ó, nenhuma dessas peças aqui foi desenvolvida. E aqui a gente está com um jogo muito bem desenvolvido, vai dar roque ainda. Enfim, seguindo aqui, ele fez E3 para tentar abrir linhas para o bispo de Casas Claras. Cavalo C6, aqui recua, não tem muito mais para onde ir, não vai ganhar nada trazendo o cavalo aqui para a casa de C2, legal? Torre D2, ele lance eu achei bem interessante, porque ele já deve ter previsto que eu ia trazer o bispo aqui para B3 e já tirou a torre da fogueira. Então, roque, né? E com a ideia de fazer roque aqui, não é só colocar o rei em segurança, tá pessoal? A ideia é a gente dobrar as torres aqui na coluna A. Um lance muito forte esse aqui. Meu oponente viu que o peão de B5 estava ali desprotegido, ele fez o quê? Bispo toma B5, capturou um peão, já desenvolveu uma peça. Lance muito bom, muito legal. Mas aqui a gente está interessado em fazer o quê? Avalia comigo aqui, pessoal. Se a torre vier para a coluna A, né, no caso a torre de F, a gente tem a possibilidade de trazer o bispo aqui para B3 e tentar um mate, né? Linha de mate. Então, com uma torre apoiando a outra aqui e o bispo cortando o rei, daria para fazer, por exemplo, uma torre em A1 mate. É uma ideia bem legal. E eu segui com essa ideia, então eu fiz torre de F a 8. Meu oponente não deve ter desconfiado, então ele fez bispo toma C6. E aí o que eu fiz? Capturei? Não, vamos seguir com a ideia, né? A ideia aqui é tentar dar mate, que é o objetivo do jogo. Bispo B3, seguindo com a ideia. Ele fez torre D8 cheque, né? Ele deve ter percebido ali que ele estava em apuros. Então ele tentou ganhar um tempo, mas depois de torre toma D8, aqui ele abandonou o jogo a toalha, mas por quê? O pessoal não vai demorar muito mais aqui e vai tomar mate, tá? Que nem, por exemplo, umas opções. Daria pra gente seguir aqui com, por exemplo, cavalo em F3, né? O jogador de brancas. Abrir agora a torre para jogar e desenvolver o cavalo. Seria o melhor. Torre de D a 8 com a mesma ideia do mate. Depois de rei C1 fugindo. Bispo toma B2, cheque. Rei D2, né? Não tem jeito, aqui tem que ser rei D2. Viria torre D8, cheque. Depois de cavalo aqui em D4, cobrindo, né? Atacando o bispo. Dá para fazer bispo toma aqui D4, cheque descoberto. E aqui rei D3 é o melhor, tá? Porque rei D3, vamos voltar lá. Aqui, por exemplo, aqui é uma ideia. Vamos dizer que fez aqui rei C1. Tá, então tanto o rei C1 quanto o rei aqui em E1 segue mais ou menos a mesma ideia. Então vou fazer pelo rei C1 primeiro.
Viria bispo aqui em B2, cheque, rei B1, torre D2, dando apoio para o bispo. E4 aqui não dá para fazer mais nenhum lance, viria torre A1 mate, tá? E com rei aqui em E1 ia ficar algo muito próximo disso aqui também. Então teria que ser feito mesmo rei D3, deixa eu voltar aqui, rei D3, porque se voltar aqui para primeira horizontal vai tomar mate. Aí daria para a gente seguir aqui com bispo aqui em G7, cheque descoberto pela torre, rei E4, torre toma F2, torre C1, por exemplo, dando apoio para o bispo. Mas aí B toma C3 aqui e aí não tem muito mais o que fazer, né? Brancas vão fazer o quê? Capturar o peão? Torre toma C6, perdão. E aí? Duas torres e dois bispos contra uma torre e um bispo. Não dá pra jogar mais, né, pessoal? Aqui acabou. Não tem condição, tá? Teria que abandonar. Aqui em poucos lances, trocou peça, vai dar mais. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa nos comentários se vocês gostaram desse formato também, porque se vocês gostarem, eu começo a trazer mais partidas assim que eu joguei, né? Casos reais aí, partidas jogadas, porque normalmente a gente prevê os melhores lances, né? Quando a gente vai tratar das armadilhas, algumas variantes, mas nem sempre é o que o pessoal joga. Então deixa a opinião de vocês aí nos comentários. De resto, eu desejo a todos vocês bastante rate, um ótimo final de semana. Declara aberta aí, bora jogar ali chess.com, xadrez de rua. Eu agradeço a todos por terem assistido o vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!